Olá, muito prazer. Meu nome é Graciele, eu sou analista de saúde mental e bem-estar da Aberta Saúde. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, acima do ombro. Estou vestindo uma blusa branca e uma calça preta. Hoje nós estamos aqui para trazer um conteúdo, vamos fazer um bate-papo muito bacana sobre a série da Netflix, Adolescência, que trouxe várias reflexões para a gente, né? Então, nosso grupo de mães e pais trouxeram algumas questões sobre uso de tela, a internet, a questão de bullying, então tudo o que está trazendo dentro da série. Então, para a gente bater esse bate-papo, né, para termos esse bate-papo, eu estou aqui com a Claudinha, ela é nossa coordenadora de excelência em gestão, mãe da Gabriela, de 16 anos, e da Letícia, de 14 anos, e com o Herbert, que é nosso psicólogo do CPS de Contagem. Olá. Olá. Muito prazer. Olá. Boa tarde. Vou pedir eles para fazer a autodescrição deles. Herbert. Então, sou Herbert, eu sou um homem, eu uso óculos, cabelo curto, tô com uma blusa azul escura e uma calça jeans. Claudinha. Olá, pessoal. Como a Graci já me apresentou, meu nome é Cláudia Antonini, mas todos me chamam de Claudinha. Para quem não me vê, mas me ouve, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelo acima do ombro. Estou vestindo uma calça preta e uma blusa xadreza preta também. Muito obrigada, né, pela presença de vocês. A série, ela traz várias reflexões, né, sobre se de fato conhecemos os nossos filhos, se nós conhecemos o que eles sentem, traz muitas questões relacionadas à vivência online, né, até quando o limite que eu tenho em relação à privacidade, invadir a privacidade, o quanto eu tenho que cuidar desse adolescente, e muitas questões relacionadas aos desafios dessa nova geração. Então, eu vou começar primeiro com o Herbert, uma pergunta para você. Já é uma ciência, né, relacionada às emoções e impulsividade dos adolescentes, né? O cérebro está em desenvolvimento, isso torna eles mais sucessivos à impulsividade, a serem guiados pelas emoções, né? Então, como os pais responsáveis que estão nos assistindo podem ajudar os seus filhos a reconhecer e expressar de forma mais saudável essas emoções? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, antes eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco, né, sobre a adolescência em si, né? Antes de a gente entrar, na verdade, na discussão. E eu queria trazer uma dedicatória que é de um livro do Pequeno Príncipe. E, para quem não lembra, para quem não sabe, a história é de uma criança, mas é escrita por um adulto. E a dedicatória do livro, o autor, ele faz uma dedicatória para outro adulto. Só que no meio da dedicatória, e aí eu trouxe uma colinha, no meio da dedicatória, ele faz uma menção a esse adulto. E aí ele vira e fala que, na verdade, ele queria fazer essa dedicatória para a criança que esse adulto um dia foi. E eu acho bom a gente começar daí, para a gente entender que, em algum momento, obviamente, todos fomos adolescentes. Sim. Na nossa vida. E a adolescência, ela é uma parte da vida de uma pessoa, né? O adolescente, ele não é o resultado final de nada. Então, a gente vai estar em desenvolvimento ao longo da nossa vida. Uhum. E é importante que a gente entenda isso, né? A série, óbvio, ela vai retratar um recorte, né, que é da adolescência, mas é importante a gente entender também que a adolescência é um pedaço. Né? Aquele adolescente que pode ou não ter problemas com a lei, pode ou não ter transtornos de conduta, pode ou não ser bem ou mal na escola, isso é só um recorte, é só uma parte do restante da vida. Então, mesmo que o adolescente ele vá bem na escola, isso não é garantia, não é selo de garantia de que algo vá também continuar sendo bem no futuro, ou o inverso, né? Tem notas ruins agora, não significa que no futuro vai ser um adulto que não vai conseguir nenhum trabalho na vida. Isso não acontece, tá? E aí, com relação à pergunta, né, que eu acho que é uma primeira reflexão importante, né, que a gente estava falando sobre o desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, o córtex, né, pré-frontal, ele é uma parte dessa explicação quando a gente vai falar especialmente sobre impulsividade, né? Por quê? Porque tem outras variáveis que a gente também precisa levar em consideração.
a gente pode acabar caindo em um problema de entender que, se o cérebro está em desenvolvimento, isso é justificativo bastante para a impulsividade. É parte da explicação. Porque tem outras coisas também que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, a própria história individual, né, a relação dessa pessoa com o meio. Então, existem outras variáveis que a gente precisa também levar em consideração, né? Eu acho que a Claudinha tem essa percepção com os filhos, né? Eu acho que é importante a gente perceber que, embora sejam... As duas têm idades parecidas, né? 14 e 16. Embora sejam idades parecidas, sejam criadas dentro da mesma família, isso não é garantia de comportamentos adequados ou inadequados. A história individual tem um peso muito grande, né? E eu acho isso importante. O córtex, né, o cérebro em desenvolvimento, é sim uma parte importante, mas não é a única que ajuda a gente a explicar a impulsividade, né? Tem outras coisas. E aí a gente estava falando ainda sobre como que os pais podem ajudar, né? Como que isso é possível. E aí eu elenquei três questões importantes. A primeira, eu acho que talvez seja a mais importante, é diálogo. A gente precisa de ter diálogo com os filhos, né? Entender, e um diálogo que seja acessível a eles. A ideia de diálogo é onde as pessoas se entendam. Então a gente precisa que e que a nossa fala também seja compreendida pelos filhos. Aqui, obviamente, o recorte adolescentes, mas que eles também se sintam em um local onde eles consigam falar sem se sentir julgados ou comprometidos de alguma maneira, ou envergonhados. Então, acho que o diálogo é essa primeira parte, dentro de 1000 coisas, né? Uma escutativa, enfim. Uma segunda coisa também é ajudar os adolescentes a entenderem que não tem problema demonstrar as emoções. Eu fui ver recentemente um experimento, ele não é necessariamente científico, mas ele é interessante, que era mostrando, era com um conjunto de adolescentes, e era um psicólogo que ele estava com esse conjunto de adolescentes e colocou uma linha na frente de uma sala. E aí ele perguntou para os adolescentes assim: quem de vocês chorou no último mês? E aí todos os adolescentes foram até a linha. Então todos os adolescentes choraram. E aí eles voltaram para o local que eles estavam no início, e aí ele perguntou assim: quantos de vocês foram vistos chorando? E aí 2 foram, de um grupo de 12. Então isso já é um ponto importante também, que a gente está numa sociedade onde é fraco demonstrar as emoções, a gente não pode falar o que a gente sente. Não é validado, né? Não. E muitas vezes não tem uma segurança psicológica para poder... Quantas vezes a gente não escuta, às vezes, uma criança, né? Um menino, ele cai e fala, não chora. Por que não? Chora. Porque tá doendo. Exato. Isso é importantíssimo. E essa do engolir o choro são reverberações que passam da adolescência. A gente vê adulto engolindo choro. Então a gente vê isso acontecendo. Então falar sobre as emoções também é importante. E uma terceira coisa importante, que eu acho que pode ajudar a gente a começar a discutir sobre impulsividade, essas outras coisas, é reforçar comportamentos adequados. O que é isso? O mais comum, principalmente na adolescência, é quando o filho faz uma coisa que os pais não querem, ele sabe na hora. Na hora o adolescente sabe que ele fez alguma coisa errada. Quando ele tem um comportamento adequado, em teoria, a gente entende que não fez mais do que obrigação. E aí é importante a gente entender que reforçar comportamentos adequados não é, de maneira nenhuma, fazer com que esse filho ele seja manhoso, fazer com que esse filho ele perca alguma coisa. Não é. Quando a gente fala de uma criança ser mimada, não é dar presente, não é dizer que ama, não é dizer parabéns. A gente fala que uma criança e um adolescente é mimado porque os adultos ou os cuidadores fazem coisas que eles têm que fazer. Eles dão conta de fazer e aí as pessoas fazem para eles. Então eles param de fazer essas coisas, e aí essa construção de mimado tem muito a ver com isso. Não com falar que eu tô muito orgulhosa porque você foi bem na escola. Porque o que a gente costuma ver com relação... Vou pegar só esse exemplo para finalizar. Nota, né? Então, de aluno, de criança, adolescente. O menino tira uma nota ruim.
geralmente a fala é: tô muito triste com você. Uhum. O adolescente, nota, né? Situação, né? o adolescente tira uma nota boa. Parabéns, estou feliz com a Pela sua nota. E isso pode parecer pequeno, mas não é. Porque isso, em algum lugar, mostra que quando eu faço uma coisa errada e ruim, a culpa é só minha. E não do meu comportamento, né? Não, é minha, assim, é intrínseco a mim. Quando eu tenho um comportamento adequado, né, 2 pesos, 2 medidas, né? A gente vai para outro lugar, a gente vai elogiar a nota. E não o meu comportamento de ter estudado, prestado atenção, porque fica parecendo assim, mais do que obrigação. Estão errados? Não, os pais também não estão errados. Mas é importante para os filhos, especialmente adolescentes, entenderem que eles fazem coisas certas também. Porque senão fica sempre com a ideia de que eles estão fazendo só coisas erradas e também não é bem por aí. Sim. Né?